1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pedimos graça, sabedoria, unção, e eu declaro que não são as minhas palavras, mas as tuas palavras que transformam os nossos corações. Usa a minha vida, guarda a minha vida, esconde-me em ti. Seja, Deus, nesta noite o teu nome, somente o teu nome, glorificado em tudo que for acontecer a partir deste momento, por intermédio também da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhores, sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Eu quero deixar para nós um pano de fundo do que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito interessante. O apóstolo Paulo passa por vários momentos com eles, e dentro do coração do apóstolo Paulo havia uma vida, e se entregava por esse povo. Mas ele dizia, esse povo precisa de correção, esse povo precisa de ajuste, esse povo precisa ser apacentado. Eles estão divididos, não estão entendendo, estão fazendo a ceia de forma errada, não estão compreendendo a visão celestial do que é a ceia, não estão entendendo coisas profundas que eu quero ensinar a respeito da palavra. E o apóstolo Paulo, ele dá uma escola para esse povo, um panorama geral do que era a vida cristã, do que era uma vida familiar. E ele começa ensinando sobre a adoração. Nós vamos pensar, e você pode depois analisar direitinho as temáticas que o apóstolo Paulo aborda com a igreja de Coríntios, e ele vai abordar sobre temas fundamentais da vida e da vida espiritual. Ele vai falar no capítulo 12 sobre dons, no capítulo 13 ele fala sobre amor, no capítulo 14 ele fala sobre oração. Ele vai falar sobre vários temas importantes, mas ele não pode pular para esses temas sem antes falar do que representa a verdadeira ceia. Que a ceia é a maior marca de adoração na vida da gente. E a maior marca de adoração é o que induz o nosso coração a crer que Deus está acima de todas as coisas. Uma das coisas que nós precisamos pensar, irmãos, Deus precisa sempre na minha vida estar acima de todas as coisas. Ele não poderia ensinar sobre dons espirituais sem antes ensinar o que é adoração. O que é adoração? Quando Deus está acima de todas as coisas na minha vida, eu sou um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aqueles que muitas vezes se aparentam ser um verdadeiro adorador. A verdadeira adoração está muito ligada ao coração, à entrega. A vida cristã é uma vida de entrega. Tanto que o Senhor fala, né? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Diga comigo, amar a Deus sobre todas as coisas. Outras coisas são importantes, sim, mas não há nada mais importante do que adorar a Deus. Sabe o que eu entendo lendo esse texto e meditando nesses capítulos essa semana? Que Paulo usa a adoração como uma ferramenta de Deus para trazer alinhamento e conserto. Porque não adiantava ele falar sobre dons. Imagina um monte de gente dividida, se batendo, um querendo profetizar mais que o outro, um querendo falar mais línguas que o outro, um querendo impor a mão para o outro, ia virar um salseiro só. Imagina ele falar de amor, se não tiver entrega, não tem amor. Para ter amor tem que ter entrega. Então o primeiro princípio que eu vejo que Paulo pega e fica sabendo que está uma bagunça esse povo, tendo partido, tendo confusão, cada um comendo, cada um fazendo da ceia o que quer, ele ensina sobre o verdadeiro motivo da adoração. E uma das coisas muito interessantes é a forma dele ensinar. Ele pega
um dos maiores legados de Jesus para a nossa vida, que é a Santa Ceia. E através da Santa Ceia, ele produz ali naquele povo uma palavra de alinhamento e ajuntamento. A Santa Ceia é muito importante para a nossa vida, irmãos. A Santa Ceia, ela é muito mais do que um ato mensal que nós realizamos, mas é um culto onde nós nos alinhamos a Deus, onde nós nos entregamos a Deus e recebemos direções de Deus para a nossa vida. Tanto que quando ele fala sobre a ceia, o que ele diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque a ceia não é para mim examinar o outro. A ceia não é para mim ficar olhando o que está no coração do outro. Não é para mim ficar deduzindo o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, o que o outro está imaginando. A ceia é um espelho. Eu olho para dentro de mim, você olha para dentro de você, e você e eu vamos analisar a nossa própria motivação ao entregarmos o nosso coração e comermos da ceia. E a ceia, ela é muito pessoal, porque não existe ninguém que possa fazer isso por você. E nós entendemos, irmãos, como a adoração é algo fundamental para a nossa vida. Uma igreja que adora é uma igreja que está preparada para aquilo que Deus quer fazer. Uma igreja que é adoradora, e essa igreja somos nós, pessoas, não estou falando prédio, não estou falando denominações, mas estou falando de corações, o meu e o teu, é a igreja que está preparada para viver o sobrenatural de Deus a qualquer momento. Nós precisamos, irmãos, ser adoradores. Uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro dentro de nós é que nós não estamos adoradores, nós somos adoradores, diga amém por isso. Deus nos criou como seres espirituais, o restante é a gente que decide. Deus não disse assim, peraí, eu vou fazer com que o pastor Alê seja isso, com que o pastor Arthur seja empresário, com que a pastora Simone seja empreendedor, empresário. Não, Deus falou, quero que vocês sejam adoradores. O que vocês vão ser na vida de vocês, vocês vão decidir. Deus colocou dentro de nós, irmãos, um DNA de adoração. Nós todos aqui fomos criados para a glória de Deus, para adorarmos a Deus. Nós somos feitura de Deus, cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifícios de Deus. Não há nada mais importante do que a nossa origem. E eu acho o entendimento do apóstolo Paulo fantástico, inteligentíssimo. Por quê? Primeiro ele quer trabalhar a origem, para depois trabalhar outros conceitos. Irmãos, na vida de um crente, se você não trabalhar a adoração, o restante você pode ensinar para ele o que for. O que adianta? Até a libertação. O que adianta ter libertação se ele não sabe quem ele é em Cristo? Nós vamos começar 7 semanas, quarta-feira. Qual que é o primeiro tema? Posição em Cristo. Você entender quem você é, você entender a tua origem. Se nós não conhecemos quem nós somos, como nós queremos trabalhar outros atributos, outras áreas da nossa vida? Por isso eu entendo, irmãos, que a adoração é algo fundamental para a vida da gente, para nós entendermos o que é a ceia do Senhor. Quem está aqui, diga amém. Então conseguimos entender do que se trata esses primeiros versículos tão sérios, de admoestação, de exortação, do apóstolo Paulo a esse povo. E agora vamos para a ceia, para a gente conseguir abrir nosso entendimento, para entender a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque eu recebi, versículo 23, do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E o versículo 24 começa, e tendo dado graças. O que é graças? Gratidão, adoração. Antes de tudo, antes de comer, antes de beber, vamos reconhecer. O primeiro ponto de uma verdadeira adoração é reconhecimento de quem é Deus. Tendo dado graças. Primeiro, antes de tudo, vamos dar graça. Vamos reconhecer que a minha vida e a tua vida está nas mãos de Deus. Que nosso mês de agosto está nas mãos de Deus. Que nós temos que fazer planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor, que os nossos dias estão na mão de Deus, tendo dado graças. Mas tem gente que faz isso por último. Planeja, sonha, se esforça, se esgota, se anseia, se preocupa, e no final fala, Senhor, obrigado por este mês. O apóstolo Paulo está dizendo assim, o que é adoração é primeiro, eu vou dar graças primeiro. Antes de tudo, eu preciso reconhecer que todas as coisas vêm de Deus,
que em tudo na minha vida, Deus tem que ter a primazia. Que em todas as coisas, a maior motivação tem que ser Deus na minha vida. Muitas vezes alguém vai escolher alguma coisa, vai analisar seus sentimentos, vai analisar suas decisões, vai analisar suas condições. No final, vai orar a Deus para analisar a resposta de Deus. Deus nos ensina que aquilo que é de Deus tem que ser primeiro. Adoração é reconhecer quem é Deus. Aquilo que é de Deus tem que ocupar a prateleira de cima da nossa vida. Primeiro eu vou ouvir Deus. Primeiro eu vou ouvir Deus. Como nós aprendemos na sexta-feira no culto. Quanto aos irmãos de Bereia, quando Paulo pregava, o que eles faziam? Examinavam as escrituras. Espera aí, se está escrito eu vou praticar. Se não está escrito é palavra de Paulo. Se é palavra de Deus eu pratico. Se é palavra de Paulo eu vou pensar. Sabedoria. Sabedoria. Reter o que é bom. Entender que aquilo que Deus fala precisa ser examinado. Está escrito, eu vou praticar. O que não está escrito eu não vou praticar. Por quê? Porque tem palavra de homem, mas tem palavra de Deus. E o que vai se valer na nossa vida é o que Deus está falando ao nosso respeito. Palavras de Deus. Reconhecer quem é Deus sobre todas as coisas. Quem diz amém? Amém. Eu também digo. Glória a Deus por isso. E diz assim, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo. Jesus falando, né, através do apóstolo Paulo aqui, mas foi uma palavra de Jesus. Foi partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ou seja, nós estamos aqui, a ceia é um legado. A ceia é um legado espiritual. A ceia é muito mais do que um ato, um rito religioso. Ela é um ato espiritual. Ela é algo poderoso. Ela é algo de Deus para a nossa vida. Ele está dizendo assim, vocês vão fazer isso em memória de mim. Vocês vão entrar na minha presença e vão pensar muito mais em mim e muito menos em vocês. A questão é que muitos crentes vão para a ceia pensando assim, eu vou tomar ceia porque esse mês Deus vai me abençoar se eu tomar ceia. Não. Deus já te abençoou tomando ou não tomando ceia. As bênçãos já estão preparadas. Você toma ceia porque você o adora. A ceia é um ato de adoração. A ceia não é uma mesa da barganha, a ceia é a mesa da gratidão, irmãos. Ah não, porque se esse mês eu não tomar ceia, talvez possa vir retaliação, seja um mês pesado, um mês difícil, querido. É gratidão, não é barganha. É entrega, é adoração, é rendição a Deus. O que eles estavam dizendo? Em memória de mim. Jesus deixou bem claro, quando vocês forem tomar ceia, pensem menos em vocês, pensem mais em mim. Pensem mais naquilo que eu fiz por vocês, porque eu morri e ressuscitei em teu favor. Lembre disso. É isso que nós estamos aqui para fazer hoje. Para lembrar de um Deus poderoso que abriu mão da sua glória e enviou Jesus para morrer em meu lugar, em teu lugar. Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Foi por causa de Jesus, é por causa de Jesus, nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é o maior motivo desta reunião. Ele é tudo em todos, glória a Deus por isso, está acima de tudo, de todos, a Ele toda a honra e toda a glória. Ele é um Deus invisível, mas Ele é real. Glória a Deus por isso. Isso é ceia, isso é memória de mim. Em memória de mim não é dizendo, leve com você seus anseios, porque lá na ceia nós vamos prestar conta. Não, a conta já foi prestada. Jesus já nos libertou. Jesus já enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, já morreu, o sangue foi derramado, glória a Deus. E agora a gente entende isso, que nós temos um legado eterno, em memória de mim. Estava pensando nisso esses dias, irmãos, tem que ser para Ele. A nossa adoração é dEle, o nosso coração é dEle, a prioridade é Jesus na nossa vida. Talvez você possa estar hoje à noite aqui, o Senhor está te dando essa mensagem. Tira o que não é Jesus na tua vida e coloca Jesus em prioridade na tua vida. Jesus tem que ser o primeiro.
Jesus, Jesus, Jesus. É Jesus em primeiro lugar. Jesus, Jesus. Eu vou olhar para Jesus, eu vou sentir Jesus, eu vou localizar Jesus, eu vou dar a glória para Jesus. Eu tenho certeza que a palavra que eu estou pregando aqui, meu irmão, ela não volta vazia. Que a palavra que eu estou pregando aqui, eu não estou pregando aqui porque eu não tenho o que fazer, porque eu estou perdendo meu tempo, não, eu estou aqui fazendo o melhor da minha vida, que é pregar a verdade de Deus para a tua vida. E está escrito aqui: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Buscar em primeiro lugar. É a mesma coisa de dizer: vocês vão fazer em memória de mim. Vocês vão entregar, vocês vão se intencionar, vocês vão direcionar o foco da tua atenção para aquilo que é o primeiro lugar. E ele diz lá: e as demais coisas vos serão acrescentadas. A ceia não é lugar de demais coisas. A ceia é lugar de primeiro lugar. A ceia está relacionada ao reino de Deus e à sua justiça. Pastor, mas eu preciso muito das demais coisas. Eu sei, eu também. Mas quando nós vamos diante do Senhor em adoração, a gente sabe quem é o Deus que nós servimos. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, você conhece esse texto talvez? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Você crê, então você se aproxima, você quer estar perto. E se torna galardoador daquele que o busca. Como é bom buscar. E o melhor é saber que buscamos um Deus que se revela a nós. Você vai buscar o Senhor nas madrugadas, como o apóstolo até comentou hoje de manhã, das 3 às 6. Você vai buscar ao Senhor em um momento, Deus vai te revelar a você. Você veio hoje à noite aqui, você está conectado conosco para buscar algo de Deus, Deus vai te entregar. Mas o mais importante é em memória de mim. Em memória de mim. Em memória de mim. Em memória de mim. Quando nós estivermos tomando a ceia, daqui a pouco, você pense nisso. Os meus anseios, as minhas buscas, elas não podem me parar. Eu preciso me entregar ainda mais em memória de mim. Eu não posso fazer da ceia um trunfo para mim nas minhas orações mensais, dizer: Senhor, abençoa a minha vida, vai. Você não me viu lá na ceia? Não é isso. O Evangelho não é o Evangelho de troca. Se fosse assim, Jesus esperaria alguma coisa acontecer para depois ter morrido e ressuscitado por nós. Mas o Evangelho é graça. Ele se entregou primeiro. E pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então nós não tomamos a ceia porque nós esperamos algo que vai suceder à ceia. Nós tomamos a ceia porque nós somos gratos por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, por cada um de nós, e porque Ele está vivo e ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, é por isso que eu tomo a ceia. Você pode dizer amém por isso? Versículo de número 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Interessante isso. O que eu vejo? O sangue de Jesus nos dá acessos. Uma vida sem Jesus, sem entender e viver pelo sangue de Jesus, é uma vida onde as fortalezas e os bloqueios nos impedem de chegar aonde Deus quer nos colocar. Por quê, irmãos? Porque nós temos muito relação com a nossa mente. Tanto que a palavra de Deus diz que se nós queremos viver o melhor de Deus, nós temos que transformar o nosso entendimento, a nossa mente. E as maiores fortalezas e bloqueios que nos impedem de adorar a Deus estão na nossa mente.
Por exemplo, o diabo começa a colocar na tua cabeça que você não é digno. Aí você começa a enfraquecer espiritualmente, porque você não consegue orar. Por quê? Porque na hora você fala, mas você não é digno. Você não consegue cantar, porque muitas vezes na hora que você começa a cantar, o diabo faz lembrar, porque tem uma fortaleza que ele criou dentro de você, de um pecado que você cometeu. Você começa a falar de Jesus, ele lembra de um pecado que você cometeu. Aí o que ele faz com você? Tira a tua ousadia. Daí você fala, eu cometi um pecado, né? Eu não vou falar de Jesus. Por quê? Porque o inimigo, ele não é onipresente, mas ele tem fortalezas. E o que são fortalezas para os dias de hoje? São chips que o inimigo coloca na tua mente para te paralisar na hora que você quiser fazer algo para Deus. Então vamos pensar assim, o inimigo não pode estar em todo lugar, porque quem está em todo lugar é Deus, diga amém. Mas o inimigo conhece o teu passado. E ele sabe quais são as fortalezas que te impedem. E aí então o que ele faz? Na hora que você pensa em romper com o teu passado, ele ativa o chip. Aí você começa a pensar, não sou digno. Vou orar por alguém, mas eu estou passando por um problema pior. Ele começa a fazer você pensar que é você que faz. Mas eu vou orar por uma família, eu também tenho um problema na minha família. O que ele começa a fazer? Ativar as fortalezas dentro de você e te impedir de ter autoridade para conquistar. E quando eu vejo o sangue de Jesus, diga amém pelo sangue, irmãos. O sangue de Jesus, ele diz que ele nos dá acesso ao Pai. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele foi derramado por nós para quebrar toda a maldição, toda a fortaleza, e pelo sangue de Jesus nós somos livres. Aleluia! Por isso que ele diz aqui, vocês vão fazer isso em memória de mim, e vocês vão ter uma nova aliança no meu sangue. A questão é que você está em Deus, mas talvez você está com vestimenta de velha aliança. Quando você está em Deus e vive o sangue de Jesus, você está em Deus e tem vestes espirituais, as vestes espirituais da nova aliança. Quem te entrega é o sangue de Jesus, que te consagrou, me consagrou para um novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado de cima para baixo. Então quando o inimigo soprar na tua mente, mas você não é digno, você vai dizer, mas em Jesus eu sou digno, porque o véu foi rasgado. Mas você não pode, mas eu posso, porque está escrito que todas as coisas eu posso no Senhor que me fortalece. Você começa a orar, o diabo tenta te distrair, tentar te enfraquecer, minar a tua força, e você vai se levantar a partir de hoje como um guerreiro espiritual, porque você entende o que é o sangue de Jesus na tua vida, e nesta ceia você vai bradar isso na tua vida em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus é que eu estou orando, é pelo sangue de Jesus que eu sou invisível aos olhos das trevas, as fortalezas não têm lugar na minha vida, Satanás não tem lugar na minha casa, eu sou livre pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus me dá o direito de ser filho. Aleluia! Oh glória! Pelo sangue que as coisas acontecem. Diga assim comigo, não é por mérito, é pelo sangue. O que é o sangue? É a graça, é a nova aliança, é Cristo ressurreto, é a presença gloriosa, é uma nova história, é uma nova vida, é uma nova esperança. O apóstolo Paulo fala, pois agora nós somos nova criatura. Quem é nova criatura? Aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem que lavou a tua história? O sangue. Quem que apagou a tua história? O sangue. Quem torna você digno? O sangue. Quem faz você valente? O sangue. Quem te dá coragem? O sangue. Quem te dá ousadia? O sangue. Quem te dá poder? O sangue. Quem te torna invisível aos olhos do mal? O sangue. Quem te renova no dia da angústia? O sangue de Jesus. Aleluia! É pelo sangue, é no sangue, glória a Deus por isso. Porque se não houver um derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Hebreus fala sobre isso. Então, porque o sangue de Jesus foi derramado na terra, houve perdão de pecados. Aí você fala, pastor, por que então o sangue de Jesus cai e toca a terra?
porque o sangue do pecado tinha tocado a terra. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. O sangue do pecado de Adão toca a terra, houve sacrifício. A partir de Jesus, o sangue de Jesus toca a terra, houve remissão de pecados. Por isso você está em Cristo, mas viva o estar em Cristo, é uma nova aliança. Tira as vestes da lei e põe as vestes da nova aliança, porque o sangue de Jesus te dá acesso ao Pai e te consagra para um novo e vivo caminho. Você pode dizer amém por isso? 1 João capítulo 1, versículo 7, não saia de 1 Coríntios, que nós estamos analisando o texto. 1 João, capítulo 1, bem conhecido. Um 7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. O sangue de Jesus, olha para dentro de você e deixa essa palavra entrar no teu espírito, no teu coração hoje à noite. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse texto. Vou ler de novo. Se confessarmos, essa é a noite de você abrir o seu coração, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um texto na palavra que vai dizer assim: se você confessar as suas culpas, vocês serão curados. Que coisa linda! Confessar liberta, confessar limpa, confessar abre entendimento, confessar ativa coisas de Deus para a nossa vida. Confessar, como é importante confessar. Os pecados têm solução, os pecados têm estratégias de Deus para a nossa vida. Há perdão de Deus quando confessamos os pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas tudo isso está relacionado ao quê? Ao sangue de Jesus. Pelo sangue, a porta da adoração foi aberta. Quando você vai estudar, volte lá para 1 Coríntios, você vai estudar a história da vida da lei, você vai perceber que as pessoas tinham um perdão de pecados uma vez por ano. Já parou para pensar? Uma vez por ano havia o perdão de pecados. Hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos perdão todos os dias. Que bênção, que bênção, que bênção. Porque o sangue de Jesus nos consagrou. Entende isso? Não foi eu que me consagrei, o sangue de Jesus me consagrou. O sangue de Jesus te consagrou para ser filho de Deus. E se houver fortalezas na tua mente, eu declaro essa noite que sejam quebradas em nome de Jesus. Você saia daqui entendendo e vivendo a experiência, a essência que você é um filho de Deus. Um filho, uma filha de Deus, propriedade do Deus Altíssimo. Aleluia, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Aleluia. O maligno não toca
Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Satanás não tem lugar, porque o sangue de Jesus te torna invisível aos olhos das trevas. Aleluia. O império das trevas cai. A Babilônia cai. O reino de Deus cresce na tua vida por causa do sangue de Jesus. Ah, pastor, mas assim vai ficar muito fácil. É só você assumir uma posição e desfrutar de ser filho. Para de querer carregar um peso que Jesus já levou na cruz para você. Ah, pastor, mas assim, é assim. É assim. Não sei como você conquistou as coisas na tua vida, mas eu quero dizer que tudo que Jesus conquistou para você é teu direito, é tua herança. Receba hoje à noite a liberdade de andar em Deus. Talvez você diga para mim, pastor Paulo, mas a minha vida sempre foi tudo difícil, sempre foi tudo no sofrimento, sempre foi tudo com dor, sempre foi tudo com lágrima, nunca eu conseguia nada, minha vida sempre foi a trancos e barrancos. Chega! Há um sangue de Jesus que abre a porta da adoração e te leva a uma dignidade, a uma plenitude, a um crescimento. Você em Jesus pode tudo. Porque, né, pastor, a sociedade ela é seleta, a sociedade ela é dividida por segmentos. Não é assim a sociedade? Não é assim que funciona? A sociedade, ela nos separa. A sociedade, ela é muito limitada para algumas situações da nossa vida. Alguns tipos de pessoa têm acesso a uns tipos de situação, uns tipos de produto, a uns tipos de qualidade de vida, outros tipos de pessoa não têm. Isso é coisa da sociedade. E desde que nascemos, nós nascemos aonde? Nessa sociedade, que vai impondo alguns tipos de barreiras e restrições para nós, quanto a algumas coisas. Mas no reino de Deus, não existe negro e branco, não existe rico e pobre, não existe menor e maior. No reino de Deus existe filhos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É você, sou eu. E uma oração tua pode mudar o mundo. Aleluia. Talvez se você for num hospital de um alto convênio, você pode chegar lá e talvez eles vão dizer, aqui você não pode passar. Por quê? Porque aquele hospital atende um tipo de plano, que o teu plano não atende, ou se você não tem plano de saúde, que ali não atende o SUS. Se você chegar numa escola e não tiver condições e falar, eu quero pôr meu filho para estudar aqui, se você não pagar X valor, teu filho não vai estudar lá. Por quê? Porque a sociedade ela é feita de limites, é feita de segmentos. O mundo é assim. Aí a gente vem para Jesus com a nossa mente mundana, com o nosso entendimento mundano. E muitas vezes a gente pensa assim, para mim alcançar um tipo de oração, eu vou ter que ralar muito. Eu vou ter que fazer umas oração SUS primeiro, para depois tentar fazer um tipo de oração plano enfermaria. Depois eu vou fazer uma oração plano enfermaria top. Até eu chegar ao ponto apartamento top diamante, eu vou ter que ter muito tipo de oração. Eu vou precisar fazer isso. Mas eu vim aqui hoje à noite para quebrar isso da tua mente. Eu vim aqui para dizer que você hoje tem acesso a um Deus que te diz, a sala do trono está aberta. Entra, se arrependa dos seus pecados, receba o dom de ser filho, a plenitude do Espírito Santo. Você tem acesso à adoração, a um Deus vivo e verdadeiro. Entra porque hoje é o dia da tua resposta. Entra porque hoje é o dia do teu favor. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. Entra nessa sala hoje à noite,
para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Amém? Há uma vida de Deus para a sua vida. Há uma vida de Deus para a sua casa. Podem subir, nós vamos louvar. Nós vamos adorar. Hoje nós estamos aqui para adorar. Hoje nós estamos aqui para chorar na presença de Deus. Hoje nós estamos aqui para receber perdão, para receber livre acesso, para receber cura. Hoje nós estamos aqui para receber cura. Se você está enfermo hoje, o Senhor quer curar você. Esta ceia é para a tua cura. Essa ceia não é para dizer que você está no estágio. Essa ceia é para dizer que você tem filho. E você é filho. Você tem que se permitir ser filho, entrar na mesa dos filhos e receber. Ser alimentado. Ser alimentado. Permitir ser perdoado. Permitir ser perdoado. Queria que você olhasse para dentro de você hoje à noite e pensasse nisso. Eu tenho me permitido ser perdoado? Porque a ceia vai dizer assim: faça até que ele venha. Eu preciso subir no nível, eu preciso crescer, eu preciso permitir. A ceia não é um limite. Faça hoje. A ceia é faça até que ele venha. Faça até que ele venha. A ceia é hoje, mas ela não é para agora só. É a partir de agora. Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero orar pelo seu interior. Eu sinto de orar. Tinha mais coisas para falar, mas eu já falei o que tinha que falar. Eu quero orar e declarar sobre a tua vida hoje à noite um tempo de cura. Deus tem falado ao meu coração de uma forma muito forte: para onde eu estar, eu orar por cura. Eu quero orar por cura. Você sabe qual é a cura o seu coração, o seu corpo, sua mente precisa hoje à noite? E o Deus de toda graça está aqui. E eu queria que você abrisse o seu coração para ser curado. Permitisse com que o Deus de toda graça, como eu disse lá no início, liberasse sobre a tua vida uma paternidade. E você sentisse essa paternidade. Abrindo a porta, e te levando para um novo nível. Te levando para um novo nível. Porque a gente muitas vezes quer entender o milagre, mas milagre não se explica. A gente quer entender a cura. Vamos no médico, ele diz assim: para você ser curado você tem que tomar isso, você tem que fazer isso. Mas a gente não entende o que é uma cura sobrenatural. A gente consegue entender cura natural. Espera aí, eu fui curado disso porque eu fiz cirurgia daquilo. Eu fui curado disso porque eu tomei durante tanto tempo os remédios. Mas nós temos um Deus que está aqui. Jesus está aqui. Ele é sobrenatural, Ele é Pai. E eu gostaria que você pudesse experimentar agora uma cura sobrenatural no teu espírito, na tua mente e no teu corpo. Obrigado, Deus, por este tempo. Obrigado, Espírito Santo, por este período tão tremendo. Que não haja nada que venha nos preocupar, porque nós entregamos hoje à noite nossos corações nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, nossa vida, nossa casa, cobre-nos com teu sangue, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, aplauda Jesus, Ele merece todo louvor, toda honra, toda exaltação e toda glória. Aleluia.